A Mauri possui graduação em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, mestrado em Ciência da Religião pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, doutorado em Ciência da Religião pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado em Educação pela UFMG. Atualmente é professor em Filosofia do Instituto São Tomás de Aquino, professor do Programa de Pós-Graduação em Educação e do de Ensino, e também professor da graduação, além de ser meu queridíssimo co-orientador e professor que eu estimo demais. Seja muito bem-vindo. Deixa eu ver se eu consigo abrir minha câmera, para vocês verem. Esse sou eu, olá. Eu montei algumas perguntas, são poucas perguntas. Algumas para os meninos conhecerem um pouquinho da sua experiência e outras mais focadas em inclusão. E aí, eu não sei, a gente deixa os meninos perguntarem quando eles tiverem dúvidas, ou a gente faz essas perguntas centrais e você prefere responder as outras depois? O que você prefere, Mauri? O que eles considerarem melhor aí, tem uma compreensão, tá bom? Vocês podem estar entendendo. Se surgir alguma dúvida ou curiosidade, vocês podem perguntar então, ok, meninos? Bom, eu já te conheço, mas a maioria das coisas aqui eu não sei se eu sei responder. Então, vamos começar. Quando e como surgiu o seu interesse pela área de inclusão? Bom, boa tarde a todos e a todas aí. Boa tarde, Maria Luísa. Prazer estar aqui. Boa tarde, Adriana, que coordena aí essa disciplina. Primeiro que o primeiro contato que eu tive com a inclusão social, a gente tem que pensar duas demarcações, a da inclusão social e também quando a gente começa a falar sobre a questão da deficiência, né? Então, tem duas demarcações aí que a gente tem que chamar a atenção para elas. No campo da inclusão social, a gente tem que estar sempre retomando, né, que ela só é possível quando a gente tem um exercício democrático, quando uma sociedade democrática, ela passa a marcar o seu lugar, né, e os sujeitos passam a exigir seus direitos. Então, quando a gente começa a discutir esse campo da inclusão social no espaço escolar, né, a gente passa a ter essa experiência já no ensino fundamental, né, eu sou um professor que eu já trabalhei em todos os níveis, né, do primário até o pós-doutorado. Isso implica que o primeiro contato está ligado à educação básica, né, primeiro momento, quando a gente passa a ter alguns estudantes dos anos 80, talvez muitos de vocês nem eram nascidos ainda, mas no final dos anos 80, a gente começa a ter os estudantes de inclusão, não só de inclusão social como um todo, né, porque a inclusão social vai envolver nessa questão da etnia, do gênero, a orientação sexual, né, a questão da classe social e assim sucessivamente. Mas no campo da deficiência, a gente começa a receber nas escolas regulares, né, estudantes, primeiro, surdos e estudantes com deficiência visual. Isso vai acontecer, o primeiro contato que eu comecei a ter efetivamente foi em 1988, né? E é isso mesmo, 88. E esse interesse, né, ele começa justamente porque é quando o outro, ele passa a te indagar nas suas práticas pedagógicas. Quer dizer, quando a gente estava acostumado a trabalhar com estudantes regulares, com as diferenças, mas sem com a questão da deficiência. Então, aí é quando a gente começa a ter esse contato direto com os deficientes. Então, eu tive duas estudantes, né, eu dava aula nessa época no Caetano Azeredo, na escola estadual, eu tive uma estudante surda e uma estudante cega no ensino médio. E começou ali. Mas isso na docência, né? Depois, quando eu vou para a universidade, em 1990, na Universidade Católica, os estudantes não estavam chegando ainda com essa demarcação da inclusão, com a deficiência. Isso vem depois, tá? Isso vem depois porque o acesso à educação ele vai se dando a longo prazo, né? E é somente nos anos 2000 para cá que a gente começa a ter na universidade os estudantes com a deficiência mais
mais demarcada, vamos dizer assim. Não é que a gente não tinha estudantes cegos e surdos, é que a gente não tinha muito essa formação para lidar com os estudantes com alguma deficiência. Isso eu estou falando em termos de docência, né, especificamente na área do ensino. Na pesquisa, ela vai acontecer basicamente quando eu vou para o mestrado na área de ensino, de ciência e matemática. E ele vai se dar justamente com o contato que eu passo a ter com a Adriana, né, que eu desloco uma reflexão, que é uma reflexão no campo filosófico em relação à questão do outro, né, por causa da ética. A ética ela vai marcar um território reflexivo sobre esse outro, um outro, no primeiro momento, é esse outro mais abstrato, e quando nós começamos a trabalhar no mestrado de ensino, então eu comecei a deslocar essa reflexão para pensar esse outro no campo da deficiência. Isso vai se dar basicamente em 2004, 2005, por aí. Né? Em 2005 a gente começa a efetivar o campo do mestrado, e no mestrado nós começamos a fazer esse tipo de projeto no campo da inclusão. Então, eu vou para a pesquisa na área da inclusão. E quando, em 2003, eu já tinha uma experiência no campo da diversidade, que é a diversidade étnico-racial, por isso que a gente tem a Lei 10.639/2003, né? Quer dizer, então, eu já tinha uma discussão na diversidade, e aí eu passo a ter uma discussão também no campo da inclusão. Então, a minha experiência na pesquisa ela vai se dar a partir de 2003, 2004, 2005 para cá, na área da inclusão no mestrado de ensino. Tá? Respondendo a sua pergunta. Então, isso, é no ensino e na pesquisa. Depois a gente junta essas duas demarcações, né? Bom, fazendo uma pergunta que não está aqui no meu script, mas ok. Baseado nisso que você falou, de ter uma presença, o início de um movimento inclusivo na década de 80, se não me engano, por causa da Constituição de 1988, mas ainda não demarcados com isso de inclusão. E aí eu queria saber como que vocês tratavam esses alunos nessa época, se vocês tinham, pelo menos você, se você tinha um cuidado de preparar algum tipo de material, como que era esse seu relacionamento com esses alunos? Na verdade, era tudo muito artesanal, né? E ainda continuou um bom tempo artesanal. Artesanal em que sentido? Porque a universidade ela não nos prepara para lidar com os estudantes na área da inclusão social como um todo. Né? Você aprende isso na prática pedagógica, né? Quando os estudantes começam a ter uma demanda relacionada às suas necessidades. Então, o que acontece é um movimento que são os estudantes que passam a nos indagar a nossa prática pedagógica. Então, isso faz com que a gente passe a ter uma sensibilidade maior para lidar quando eles tinham interesse, né, e tinham essa disposição. A grande questão é que a gente passa a ter a gente tinha muitas dúvidas, e a universidade não conseguia também resolver esse tipo de dúvida. Né? Então, eu era estudante na época, quando eu comecei a dar aula, eu já vinha da formação do magistério, mas os estudantes com a inclusão, a gente não tinha esse contato, né, específico, e é sempre aquela ideia, nós não temos preparação, só que a preparação ela vai se dando na prática. Então, o que a gente fazia eram trabalhos muito diferenciados, né, para eles, né, mas aí a gente também esbarrava com a burocracia da escola, né, que ao mesmo tempo estabelecia que eles deviam ter uma aprovação como os demais, na época era um tipo de ensino, né, que na verdade estruturado muito na questão da reprovação, e a gente tinha que apressá-los no campo da aprovação, o que gerava também um conflito com os outros estudantes. Isso era um dado que a gente tinha, um conflito institucional, e com eles a relação era uma tentativa de aproximar, né? E a gente não tinha intérprete, para o Sul não tinha intérprete, né? Os intérpretes só vão chegar a posteriori, né? Os intérpretes do Sul, quer dizer, eles iam nos lábios, né? Uma leitura labial. E para o cego a gente tinha o São Rafael, né? O São Rafael te mandava as matrizes para o São Rafael, para que o São Rafael pudesse passar aquilo para o Braille, e depois ter sempre um colega que pudesse efetivamente ajudá-lo, né,
para ajudá-la, no caso era aluna, a melhor compreender esse tipo de conteúdo. Então, eles tinham uma dificuldade muito grande, não só nas disciplinas, né, que a gente trabalhava, eu trabalhava com filosofia da educação, história da educação, filosofia geral, né, e isso já tinha uma dificuldade para eles, né, e depois, nas áreas mais específicas da física e da matemática, essa dificuldade, ela aumentava, né, e tinha sempre uma relação, o que para a gente era um pouco mais complicado, era sempre uma relação de dependência, eles estavam sempre dependendo de alguém, ou dependendo da gente como professor, ou dependente da disposição e disponibilidade do colega, o que implicava sempre o estudante, às vezes, sair, né, da escola, essa coisa toda. Essas alunas, uma delas, já que eu lembro o nome dela, chama Jaqueline, hoje ela está na área fez pedagogia posteriori, ela foi daqui da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, ela começou a ser uma assessora em relação a isso, ela foi minha aluna durante 3 anos, mas a dificuldade dela era muito grande. Então, na verdade, havia uma compensação no caso do cego, uma compensação por causa da escuta ser muito boa, né? Então, isso no caso dela ajudava. No caso do surdo, dificultava porque ainda era uma leitura labial. Então, aí a gente tinha essa questão de estar mais próximo, então a gente ficava mais sensível porque eles nos indagavam de acordo com a necessidade, só isso. Agora, depois dos anos 90 para cá, né, 90, a gente passa a ter uma outra configuração, e essa configuração ela vai se dar quando esses outros vão começar a chegar na escola, a no sentido mais geral, não no campo da inclusão, mas da inclusão no sentido dos deficientes, efetivamente, mas no campo da inclusão, quando esses outros foram chegando para indagar o campo burocrático da escola. Que outros são esses, né? Sempre lembrar disso, né? Eu estou chamando a atenção do outro, é porque a ética só existe quando o outro entra em cena, né? Como diz o Humberto Eco. E esse outro que chega, ele passa a indagar nossas práticas pedagógicas novamente e passa a indagar também esse campo relacional. E que outro que é esse, né? Esse outro que chega é o outro que é o estudante cigano, é o estudante do parque, é o estudante que tem uma deficiência, é o estudante negro, quer dizer, é um outro tipo que convoca, nos indaga. Não é que a escola quis mudar, é que ela não viu saída a não ser acompanhar essas outras demandas. Isso facilitou, de um lado, e, ao mesmo tempo, você inclui os estudantes, mas a universidade ou as escolas passaram a ter alguns problemas, né, relacionais nesse sentido, nessa direção. Então, na verdade, está ligado a um processo de intersubjetividade com o estudante que chega, quando ele começa a indagar, mas isso só é possível se a formação da gente for uma formação no campo da autonomia. Se você estiver atento que é necessário que esse estudante fique autônomo, não fique uma relação de dependência, tanto no campo da diversidade, quanto no campo aí, também, né, no campo da deficiência, né, a pessoa com deficiência, tá? Falando exatamente desse assunto de desenvolvimento da autonomia, que eu acho que ainda é uma coisa muito presente no processo de aprendizagem do aluno deficiente, porque fica muito dependente do professor ou do professor de apoio. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a importância do desenvolvimento dessa autonomia e de como que o professor ou a escola pode auxiliar nesse processo. Primeiro que o modo como a escola ainda está estruturada é um modo efetivamente heterônomo. Quer dizer, é sempre uma demarcação posta para os recém-chegados. Quer dizer, a escola já está adaptada, já está marcada, e o estudante tem que se adaptar a ela, heteronomamente. O campo da autonomia ele se forma quando esse recém-chegado, se você estudar Piaget, o Piaget vai estabelecer isso por volta de 8, 9 anos, no momento em que ele já está nesse processo de abstração daqueles costumes já estruturados, a formação de hábitos já ordenados, e no momento que ele começa a comparar ou associar com outras coisas. Então, ele começa ali. Então, quer dizer, só que a escola vai podando a possibilidade dele estabelecer o seu dever ser, dele fazer suas escolhas. Frente a uma norma heterônoma, ele internaliza, faz escolhas e assim sucessivamente.
Só que você só consegue educar ou acompanhar, né, uma criança, um recém-chegado à escola, se você, como professor, for autônomo. Porque a autonomia está ligada a essa questão do exercício de uma liberdade, da liberdade enquanto princípio, né, que foi o que nós herdamos aí do século XVIII, e no momento em que esse sujeito ele passa a fazer suas escolhas, e essas escolhas são as escolhas temerárias. Então, o que acontece? Nós somos formados para obedecer à demarcação heterônima, ou seja, servir uma lei que está estabelecida. No campo da autonomia já é o contrário. O campo da autonomia é o exercício de uma liberdade, uma conquista permanente de si. Ou seja, fazer essas escolhas. Então, quando a gente tem uma escola, né, que tem uma matriz da formação da autonomia, os estudantes, eles começam, então, a ter uma relação entre eles, muito mais uma relação não de dependência, mas de uma corresponsabilidade em que uma relação de reciprocidade ela passa a ocorrer. Isso vai implicar, de uma certa forma, aquela ideia que a gente tem no processo da educação, né? Quando você começa a discutir o campo da educação, se for pensar em crianças e adolescentes, né, de uma certa forma, a gente tem que lembrar sempre de uma categoria que ela é fundamental, né, para quem está trabalhando, que vai trabalhar ou se trabalha com criança e adolescente, que é a categoria do cuidado, que está também na área da saúde, né? A palavra cuidado é quando você se curva a um recém-chegado, se é um recém-chegado que está com alguma coisa na área da saúde, se curva e tenta curá-lo, né? Por isso que o cuidado está ligado à quera que vai dar cura. E na área da educação é quando você se curva a esse recém-chegado e tenta conduzi-lo. Uma condução que não pode ter um exercício de uma violência. Quer dizer, eu não posso exercitar sobre o outro uma violência sobre ele. Por isso que no campo da autonomia e também no campo da ética, a gente se posiciona como um exercício total de qualquer tipo de violência. E a violência é quando você não permite ao outro que ele seja livre. A violência é quando você não permite ao outro que ele seja ele. A violência é quando você não permite a esse outro que ele diga, né? A ideia é sempre essa, porque quando você vira e fala assim, olha, eu vou permitir com que ele fale, já é uma situação de poder, né? Então, é quando ele demarca o seu lugar no mundo e diz, né? Esse dado ele é importante, porque quando você vai discutir isso na formação do feminino, né? Da mulher, efetivamente, é quando ela toma a palavra e diz. Né? E quando você está discutindo uma sociedade como a nossa, patriarcal, uma sociedade que é totalmente autoritária, uma sociedade que é efetivamente colonizadora, acaba que você coloca esse lugar, às vezes, do feminino como lugar de inferiorização. E é o que se faz também com as outras categorias no campo da inclusão. Né? E você pode pegar o gênero, orientação sexual, você pode pegar várias demarcações nesse sentido. Então, o campo da autonomia, ele vai fazer com que esse indivíduo, ele marque aí o seu lugar no mundo, e ao marcar o seu lugar no mundo, ele passa, então, a ordenar um dever ser. E aí essa relação, ela passa a ser uma relação mais simétrica, e não uma relação assimétrica. Então, a formação da autonomia, ela acompanha, né, justamente quando eu tenho um profissional que é autônomo nas suas escolhas, né, escolhas de material didático, a melhor forma, né, de trabalhar o seu conteúdo, e esse processo de aproximação desse outro, né? Se porque o que acontece? A gente tem um outro que, o estudante, né, o aluno, nesse sentido aí, ou a aluna, você acaba estabelecendo como se fosse algo homogêneo. E, na verdade, não é homogêneo, você tem justamente o quê? Você tem uma diversidade, uma diferença, né? É onde os indivíduos se afirmam na diferença. Então, e aí, quando você acompanha com o campo da autonomia, essa diferença, ela marca o seu lugar. E aí, esse campo homogêneo, ele acaba sendo substituído por uma formação de longa duração. Por isso que a autonomia, ela demora, é longo prazo, né? Até chegar lá por volta aí dos 17, 18 anos,
em que esse indivíduo faz outras escolhas, né? Claro que se você pensasse no século XVIII, a escola do século XVIII, um jovem autônomo estava aos 16 anos. Autônomo é quando ele consegue sustentar a sua própria existência. Então, a formação autônoma ela é importante para isso, ela é importante em todas as direções, tanto que quando a gente migra para o campo da deficiência, uma das grandes lutas é fazer com que esse indivíduo recém-chegado ao espaço escolar, ele não dependa, né, da boa vontade, né, do colega, da boa vontade do professor. E é por isso que ele tem que ter à sua disposição materiais ou então algo que ele possa desenvolver sem essa dependência, ou sem essa codependência, né, que ele passe, então, a tomar suas próprias decisões. Agora, isso é de longo prazo, longa duração. Vocês devem estar vendo aí nessa oficina de vocês, eu tenho que lembrar que a gente pensa um conteúdo para o estudante, uma média geral, né? O estudante da deficiência, da inclusão social, não está nessa média, né? E aí a gente tem que estar pensando em que é isso, quer dizer, porque isso tem que acompanhar o campo da inclusão, tem que acompanhar o campo da autonomia, né, efetivamente. Quanto mais autônomo, mais livre. Quanto mais livre, mais sujeito. Quanto mais sujeito, mais indagações surgem. E aí ele acaba criando outras possibilidades, né? Eu sei que para você auxiliar nesse processo de construção de autonomia, depende da autonomia do professor, que muitas vezes vai contra o sistema da escola, isso é quase que 90%, a escola fica alheia a esse processo todo, mas apesar disso, por enquanto, nas minhas pesquisas, eu estou entrando em contato com professores que têm vontade de construir material, pesquisam, não tem capacitação, a maioria deles, mas existe uma vontade de querer fazer. Apesar disso, quase nenhum deles se preocupa com uma coisa muito importante, que é o histórico do aluno. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a importância e a relevância de você conhecer o histórico do seu aluno, o tipo de deficiência, o grau, de onde ele veio, como é que foi esse ensino, eu vou chamar de base, mas tudo é de base, no processo de aprendizagem desse aluno. Primeiro que essa questão do estudante que chega, né, e o professor, efetivamente, dentro do sistema escolar, tem que estar relacionado a um projeto pedagógico. É um projeto coletivo, né, um projeto pedagógico é um projeto coletivo, que envolve outros sujeitos. Né, e esse envolver o sujeito significa, em um primeiro momento, uma sensibilização para esse outro que tem direitos. Porque uma boa parte dos profissionais que estão no espaço da escola, eles desconhecem, né, ou então ignoram, né, esse sujeito que chega, esse recém-chegado que chega, e ele chega não é de qualquer lugar, ele chega de um lugar marcado, um lugar político, um lugar de uma classe social, né? Então isso, né, tem cor, tem classe social, e está tudo embutido nisso aí, né? Tem gênero, né? Tem suas escolhas, efetivamente. Então, primeira questão essa escola está lidando com isso dentro do seu projeto pedagógico. Um projeto pedagógico não é construído de cima para baixo, é um projeto pedagógico que é uma construção coletiva, né, desses sujeitos que pertencem a esse espaço, vamos dizer assim. Aí, o que nós temos? Então, nós temos, de um lado, esse espaço que a instituição, e as escolas, em geral, elas são heterônomas, elas estabelecem o indivíduo, que é um indivíduo que tem que servir, né, como se fosse algo e ela faz isso, ela forma o delator, ela vai formando indivíduos para justamente repetir, né, e esquece que cada geração que chega no espaço escolar, cada geração que chega, ela vai trazendo elementos novos, né? Então eu tenho que estar acompanhando a geração que chega, e ao acompanhar essa geração que chega, eu tenho que estar construindo, né? E o projeto ele vai mudando justamente por causa disso, porque essas gerações que vão chegando vão demandando demarcando outras necessidades, estabelecendo seus direitos. Então, esse é o primeiro passo. Então, aí você pode ter, então, vou pegar a sua pergunta. Então, de um lado, você tem os professores que têm vontade, mas vontade não é o suficiente, você tem que ter uma formação que já vai ocorrendo,
e eu tenho que ter também uma legitimação desse espaço dos colegas e o espaço institucional, né? Não tenha dúvida sobre isso. Então, isso é o primeiro ponto em relação a essa questão. Quando se tem isso, quer dizer, o ideal, nem sempre foi isso que a escola da formação que eu venho, né, é a escola mais clássica, né, mais tradicional, a gente era obrigado a saber que estudante era esse, independente se era um estudante que é um estudante que vem de uma deficiência ou não. Quer dizer, isso era um dado. Depois isso ficou um pouco esquecido, né, porque o excesso de trabalho faz com que você não veja esse outro estudante. Acontece que no campo, e aí isso foi passando, né? Nós passamos a lidar com o estudante como se ele fosse um estudante, como se ele fosse um número, né? Como se ele não tivesse um nome, como se ele não tivesse uma classe social, como se ele não tivesse uma referência de se fazer pertencer ao mundo, né? Então, a primeira ideia está ligada a isso. Por outro lado, nós começamos a perceber também que quando você vai discutir no campo da inclusão e da deficiência, né, na inclusão social no sentido geral, eu tenho que estar atento a esse estudante que chega, principalmente o estudante que passou a habitar o espaço da escola a partir de 90 para cá, né? Porque de vez em quando nós vamos ter um estudante na sala de aula que ele dá uma pirueta na sala de aula. Esse estudante está vindo do circo. Ele antes não estava na escola. Antes ele começava a escola, parava e não tinha espaço para ele em outra, porque é o lugar dos passantes, né, desses transeuntes, né? Como também, né, o estudante cigano no espaço da escola, pegando aí duas diversidades que, quando chega à escola, passou a habitar o espaço da escola. E o estudante, por exemplo, de um circo, ou um cigano, efetivamente, do circo vai dar essas piruetas, do parque vai brincar na sala de aula. O cigano, que é de lona, esse espaço arquitetônico é uma opressão para ele. Então, de vez em quando, ele levanta. Então, eu tenho que começar a entender essas diversidades que foram chegando. Eu tenho que passar a compreendê-las, né? E, ao compreendê-las, eu estou no mesmo caminho de pensar esse outro que está aí, dentro de um campo mais geracional, que eu estou chamando a atenção, de direitos novos, que vem lá com a Constituição, de todos na escola, e agora o que eu faço com eles na escola? Agora, isso é um dado, que a gente chega, eles vão indagando a escola, eles vão indagando as nossas práticas pedagógicas, os nossos trabalhos em grupo, os filmes que nós colocamos, ele vai indagar também o livro didático que está à sua disposição, o livro didático não tem negro, o livro didático não tem o menino do circo, o livro didático não tem o indivíduo que é surdo, não tem o indivíduo que é cego, então você passa a ter outras demandas. No caso da deficiência, isso aí é importante, porque quando a gente começa a pensar de um estudante, um deficiente, e aí essa lei de 2015, né, a lei a 13.146, né, de 2015, ela é interessante, porque ela vai fazer com que a gente repense esse lugar da singularidade. Tá vendo? Aí você volta com o campo do singular, quer dizer, eu vou ter que saber desse estudante, dele, quem é ele, e ver o limite desse outro. Então, me obriga, quem lida hoje com deficientes, né, tem que saber que estudante é esse, que direito, o que tem à disposição dele, qual a facilidade, qual é a dificuldade, pode ser uma questão relacional, pode ser que ele que chegou, ele tem um laudo, pode ser que ele não tenha laudo, quer dizer, então você tem outras situações que elas vão demandando outras questões. Então, a gente tem que começar a pensar nisso também. Então, por que eu tenho que, no caso da deficiência, eu tenho que pensar no singular, né? Porque cada um tem uma singularidade que é marcada de acordo com o seu limite. Então, quer dizer, por mais que eu faça um material didático que é para estudantes da inclusão ou não, né, ou da deficiência ou não, que vai nos servir também, mas para aqueles tipos de estudantes, eu tenho que ter um cuidado maior e um tempo maior. Isso aí é importante para a gente. Não é que ele não vai chegar naquilo que nós estabelecemos como aquilo que é necessário, que é importante, ele vai chegar. Só que ele vai chegar em um tempo que é dele, como qualquer um chega no tempo que é seu. E aí, para que isso seja possível, eu tenho que fazer esse deslocamento, né? Aquilo que o Piaget chamava atenção da reversibilidade, né? Eu tenho que sair desse meu lugar, né, de poder, nesse lugar de formação, e deslocar para esse outro, e retornar. E, ao retornar, todo mundo que vai no mundo do outro e retorna é outro.
né? Você volta uma outra pessoa, né? Então, eu penso que quando você começa a fazer essas pesquisas, né, de qualquer tipo de diversidade ou qualquer tipo de inclusão no campo da deficiência, te obriga a ser melhor, né? Passa a ser um ser humano mais interessante, talvez, um ser humano melhor, porque a vida não é feita para eles. A vida é feita para uma média. E essa média você pode olhar aí no campo social, né? Você vai começar a pensar quanto tempo que um cadeirante demora para tomar um banho. É diferente de alguém, né, que está numa sala de aula que rapidamente resolve, ele demora muito mais. Isso também você vai pegar esse limite e pensar em outros processos, a mesma situação. Ele vai ter um tempo muito maior, é um tempo de longo prazo. Aí é o tempo da autonomia, porque esse tempo da autonomia, ele não é medido assim como a gente mede, cronometra, É um tempo desse sujeito que vai se tornando mais humano e mais livre, porque o tempo inteiro ele sempre é violentado, porque não é para ele, né? Ou se você pensar nos próprios orelhões que você tem de telefone, são altos, né? Não é para um cadeirante. Né? Se você então, todo que você começar a pensar sobre isso, você tem que começar a fazer esse movimento, né? É esse movimento que é de um tempo que é do outro. Por isso que a gente fala que a gente tem que trazer esse outro pensando nele, na sua condição. Eu acho que é mais nessa direção aí. E é o que a gente tenta fazer com o estudante em geral, mas essa demanda é muito maior, né? Muito maior. A Adriana disse que nem criança alcança o orelhão. É verdade, né? Não sei por quê. Mas a criança potencialmente vai se tornar vai estar nesse campo hegemônico, né, e homogêneo que a escola estabelece. É verdade. Né? Porque quando você tem potencialmente, o que você diz, né? Tem sempre alguém na sua tutela que cuida, né? Uma criança está sob a proteção dos responsáveis, né? E os responsáveis vão usar o telefone para ele, né? Efetivamente. Mas quando você pensa quem usa orelhão, usa, meu bem. Usa, Fernanda. O nosso mundo não é o mundo, não é só o nosso olhar, né? Se você começar a frequentar os espaços periféricos, nessa época de Covid, né? Se você começar a pensar nos aglomerados, né? A distância impensável, né? Então, o meio de comunicação ainda está lá, ainda antigo, né? Nem todo mundo tem um celular à sua disposição. Quando tem não se consegue efetivamente o que é possível, né, fazer. Ainda tem um exercício da violência sobre esses sujeitos. A gente está sempre pensando nisso, né, em todos os sentidos. É fácil, o mundo vê aí, está aí nos aglomerados, eles estão lá. Bom, deixa eu ver o que eu vou te perguntar agora. Sobre interesse de professores. Eu atribuo essa falta de interesse em novas metodologias, em se capacitar, tanto a um problema de formação, que eu acho que a universidade realmente não te prepara para isso, o que não te impede de procurar. Também há uma certa, como eu diria, de certa forma, o sistema, principalmente o público, te força a agir de uma certa maneira a qual você se enquadra num perfil de não querer melhorar, de não querer procurar mais nada, de não se motivar a fazer mais. E é um problema que eu mesma tenho bastante com escolas públicas, que eu quero fazer mais, e a diretora da escola, não, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E isso é um movimento tanto da escola, quanto das leis, quanto do plano de ensino que eu estou fazendo, quanto dos meus colegas professores. É uma motivação geral. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa desmotivação dos professores, essa resistência de instituições que recebem esses alunos deficientes à pesquisa, a falta de pesquisa para a inclusão. E eu não, sinceramente, eu não entendo muito bem essa resistência toda. Pode ser porque eu já tenho um olhar diferenciado para esses indivíduos, mas é um pouquinho complicado para mim entender isso tudo. Nós temos duas questões aí. Primeiro que
A universidade não prepara, nunca vai preparar, porque a vida é dinâmica, né? Ela vai trazendo as gerações que vão chegando, vão dinamizando o nosso modo de produção do mundo. O novo, quando chega no espaço escolar, o novo é sempre uma possibilidade, uma potência, né? O novo, quando surge, né? E, à medida que ele surge, ele vai mostrando as suas potencialidades. E por isso que é a mudança geracional, né? A mudança geracional está aí, o conflito geracional, porque... Cada vez mais forte. O que gera, é do conflito que gera o novo, né? Então, quer dizer, então é nesses conflitos, né, que a gente tem institucionais, com os representantes da instituição, na escola, né, que vai dos coordenadores, né, a comunidade em geral e aquele que administra uma escola, né, e os profissionais que vão chegando. Quer dizer, então, por isso que a gente fala que a escola tem que ser esse lugar da potencialidade, né, da mistura do novo com o antigo, né, porque lá também a diversidade mora ali, né, se tem um lugar que você tem enfrentamento das questões mais sociais, é ali, né, não é em outro lugar. Né, quando você fala assim, nós vamos enfrentar o racismo no espaço escolar, né, não adianta, né, não adianta efetivamente, né, você ser contra o racismo, né, tem que ser antirracista o tempo inteiro, né, nas suas práticas efetivas, né. Então, não adianta você fazer um discurso, né, em relação à homofobia, né, isso tem que lembrar como é que se discute isso no espaço escolar, né. Então, essas questões, elas estão no espaço da escola e elas começaram a ficar mais evidentes à medida que esses indivíduos, sujeitos novos foram chegando, acompanhando as gerações, né. Então, e a gente via isso, quer dizer, eu estou com 35 anos de sala de aula, né, 35 anos de sala de aula, né, então, os 35 anos de sala de aula, o que você aprende? Você aprende com a diferença, você aprende com o novo que chega. Quando eu cheguei na escola básica, né, na educação primária, depois de quinta, oitava, ensino médio, né, depois vem embora, né, a graduação, você vai mudando e você tem sempre essa situação conflituosa com o antigo, né, e ele é interessante, porque esse conflito é gerador do novo, atento a uma necessidade que agora, nos anos 90 para cá, começou a demarcar o seu lugar, né? Então, quando você chega numa escola que antes, né, quando você tinha algum estudante na escola que chegava ou com qualquer demarcação, qualquer deficiência, ou com uma diversidade marcada, ele tinha que igualar ao não igual, ele tinha que se igualar ao não igual. As professoras, os estudantes que tinham cabelo crespo, mandavam alisar esse cabelo. Nos anos 90 para cá, não se faz e nem pensa em fazê-lo, porque já é um estudante que, quando chega, o diverso já está dentro dele. O diverso de uma luta social, né? De uma luta que vem dos movimentos sociais, de uma luta que vem do movimento negro. Né? O movimento negro vai marcar esse espaço, então vocês devem estar vendo isso aí atualmente, não é isso? Vidas negras importam, né? Isso aí alguns vão falar, mas toda vida importa, né? A dos negros importa mais, porque morre mais. São mortos, né? Um branco que passa pela rua, nenhum soldado vai lá e vai dar busca, mas o negro passa, ele está lá o tempo inteiro como suspeito. Quer dizer, então, essas questões estão imbricadas, é o que a discussão é posta na escola, e atualmente está mais interessante, que é um racismo estrutural, mas vocês vão lembrar, né? Então, é preciso ser antirracista. E como é que você discute o antirracismo no espaço escolar constituído de uma geração branca que estabelece o dever ser branco, de uma unidade religiosa cristã que estabelece o dever ser para os sujeitos? Então, aí você vai ter o que a gente chama os confrontos que vão gerando conflitos, que vão gerando novidade, longo prazo. Isso é muito novo para nós, né? Agora, ele é novo e ele vai tendo mudança. Eu acho que a escola, ela mudou. Os estudantes estão na escola. Agora, a gente espera outras mudanças, que são as mudanças de qualidade, de relações intersubjetivas, de inclusão, realmente, de inclusão. E não fingir que é uma inclusão, né? Porque o que a gente tem finge, né, que ele não está visível, né, na sala de aula. As pesquisas vão mostrando isso para a gente o tempo inteiro,
né? As pesquisas vão mostrando que o estudante da inclusão, ele está lá, ele tem direito, ele tem o exercício de direitos novos, e você recusa esse direito. Por isso que ele tem que, quase o tempo inteiro, mostrar o seu lugar. Então, eu acho que é mais nessa direção. Então, o que se faz é o que nós sempre fizemos, é o novo chegando na substituição do antigo com o novo, vai ser sempre assim. Agora, qual que é a diferença que a gente tem hoje, né? É porque a mudança geracional, ela não está mais em torno de um bloco, né? Quando foi na metade dos anos 80, quando eu comecei a dar aula, que era um bloco geracional de 30 anos, né? Nós convivíamos bem, se eu tinha 18 anos, com alguém que tinha quase 50, né? Então, depois você passa a ter uma mudança que esse bloco vai diminuindo, né? Hoje a gente se discute que de uma geração para outra, num bloco geracional, isso está em torno de 5 a 3 anos, é muito pouco. Então, quer dizer, um professor que chega na escola hoje, o outro que vem de uma outra formação nova também, você já passa a ter conflitos geracionais de posições frente ao mundo. Então, isso tende eu acho que isso tende a trazer elementos novos, né? Mas isso é muito novo para a gente também, né? Agora, na sua pergunta, é isso, quer dizer, a gente passa... o conflito é gerador do novo. E é o novo que só é possível com projetos, quer dizer... Há 15 anos atrás, né, quando se discutiu que os estudantes não estão lendo, 15 anos atrás, a Prefeitura de Belo Horizonte, um grupo de professoras da área de língua portuguesa, decidiram estabelecer o quê? Estabelecer um projeto de leitura na escola. 3 anos, elas já estavam começando a desistir. No 4º ano, os estudantes começaram, 4º ano de sequência, né? Cada um chegava, insistindo e tal. Eles começaram, então, a estabelecer a leitura no espaço da escola. Quer dizer, então, você tem projeto e tem ideias interessantes. Se a gente escuta os profissionais que têm boa vontade, tem. A questão, como a gente viabiliza isso? Então, nós vamos viabilizando com longo prazo, né? Longo prazo, né? Sempre longo, gente. Educação é um processo a longo prazo. Fazendo uma pergunta um pouquinho mais específica para alunos com deficiência visual. Você consideraria alguma coisa... Deixa eu ver como é que eu perguntei. Se tem algum elemento que a gente precisa realçar ou reforçar no processo de ensino-aprendizagem de deficientes visuais, já que os meninos vão fazer projetos para esse grupo, e se teria alguma forma de você trabalhar com esse aluno de forma com que ele não fique tão isolado em sala de aula e que você não negue tanto a presença desse aluno ou que ele dependa de um intérprete ou de um professor de apoio. Essas duas coisas, por enquanto. Entendi. O que tem apontado para isso para a gente é o seguinte: primeiro, chegar nesse estudante, né? Porque o deficiente visual, né, o que acontece? Ele vai compensando, quer dizer, ele acaba trabalhando com aquela que ele usa muito da memória. É um recurso que ele utiliza a memória para reter mais e estabelecer aquele processo clássico, né? Comparar, relacionar e associar as coisas. Ele faz muito isso. Só que ele fica muito dependente do outro, né? Ou de um ledor, e o ledor pode levar, nós temos pesquisa em cima disso, o ledor pode levá-lo ao erro, pode conduzir ao erro, né? Um erro não de construção, um erro epistêmico, né? Um erro de conteúdo, né? Efetivamente, né? Então, eu acho que é estabelecer aproximadamente qual é a dificuldade que ele tem. E, ao chegar a essa dificuldade, o que é possível, efetivamente, fazer com que um material que possa compor isso, que ele se torne autônomo, tá vendo? Quer dizer, que ele não vai precisar muito desse outro. Quer dizer, então, se eu construo um material, um produto didático, que esse produto faça com que ele consiga, para além de uma exposição, para além de uma aula que se aproxime dele, ele possa, depois daquele horário, ele ser capaz de acompanhar isso sem ter essa necessidade, sem ter essa dependência. Eu acho que isso é uma primeira questão que a gente tem que estar atento, né? Ver que conteúdo é esse, dependendo do conteúdo que está trabalhando, depende de algo anterior
ele depende de uma base anterior àquela, quer dizer, talvez ir nessa outra base para ele poder chegar e acompanhar, né, esse tipo de ensino. Eu vejo mais e ter essa sensibilidade para esse outro, né, uma sensibilidade de que ele é igual na espécie, né, e ele é só diferente enquanto particularidade, enquanto modo de percepção do mundo, percebe o outro lugar, às vezes percebe até de forma mais interessante, está atento a isso, que a gente vai aprender. Eu acho que um processo de estar com o outro é aprender com ele. É o que a gente aprende com os recém-chegados, é o que a gente aprende com qualquer outra pessoa. Mas, nesse caso, nesse processo de estar montando o material, né, é estar atento a essa singularidade dele, que cada um é singular e tem dificuldades diferentes, né, e modos de percepção diferentes do mundo. Eu vejo mais nessa direção, porque se você já tem um interesse, já está muito bom. E se já pensa em qual área, né, que vai dedicar, porque tem isso também, qual a dificuldade que esse estudante tem? É isso, né? O que faz? Será que se eu montar um produto assim, né, é interessante? E ver o material, né? Talvez a Paula, né, ou a Denise, possa mostrar isso com mais acuidade, né? Qual que é o melhor material, né? Isso, na confecção, né, de uma estratégia didática e melhor aprendizagem. Mas eu penso mais nesse sentido. Eu tenho uma última pergunta, antes de a gente abrir a sessão aqui, que eu já vi que tem umas 3 pessoas querendo perguntar. Na verdade, não é uma pergunta, é se você teria alguma dica para futuros professores e para professores que nunca trabalharam com a inclusão. Só isso. Eu acho que é ter lembrar que esse outro é diferente de você e ele tem direitos novos, lembrar que ele é igual na espécie e que, à medida que ele aprende, ele se torna uma pessoa melhor. A gente também. Eu acho que é isso, vai nessa direção. Né? E ter paciência, né? A docência se faz com tolerância, né? Tolerar é suportar o que você não escolheu. E nós não escolhemos os estudantes que nós temos. E como nós não os escolhemos, nós aprendemos com ele a pensar na diferença, e a diferença ela nos faz mais interessantes, né? Com certeza. Okay? Muito obrigada, Mauri. Eu vou abrir minha pergunta. Eu não sei a ordem, mas eu vi que o Paulo queria perguntar alguma coisa. Pode abrir o microfone, tá, gente? Mais fácil. Eu queria mesmo, mas eu acho que os meninos pediram antes de mim. Eu não consigo ver isso aqui. Mas já pode perguntar aqui? Como é que é? Pode. Mas, tá. Agora que eu vi que tem outra pessoa aqui. E tem mais gente ainda, meu Deus. Vou aproveitar aqui. Professor, eu queria saber o seguinte. Você falou muito em questão dessa questão de heteronomia que a escola, né, coloca, essa questão de nós sermos... nós estamos em trabalhar em conjunto, em pensar no outro, colocar no mundo do outro. Eu achei isso muito bonito. Mas, experiência, assim, vamos dizer, nas últimas escolas que eu passei, nós como professores novos, a gente já chega com um olhar diferente para a escola. Só que a escola, professores que já estão lá, chegam com um olhar também diferente conosco. Tipo assim, vocês já querem transformar o mundo e as coisas não funcionam assim, aqui vocês têm que trabalhar assim, assim, assado. Eu queria entender qual atitude que nós, como futuros professores, e que chega nessa escola, que já está, vamos dizer assim, pronta para a gente trabalhar para ela, entre aspas, como que a gente consegue ir transformando nesse sentido de cuidar do outro, do olhar para o outro? O que você acha? Por onde que a gente pode começar? Bom, primeiro vamos lembrar que a escola, né, a gente tem lutado esses anos todos para que essa escola seja uma escola democrática. E é uma democracia, né, que tem o conflito, né, não como um ponto de chegada, nem como um ponto de partida, um doloroso processo. Então, a gente tem que começar a pensar que as escolas que nós temos não são escolas democráticas, nós temos autoridades autoritárias que estão por lá. Né, e isso é um primeiro ponto, né?
em que acha que se resolve tudo a partir de um decreto, acha que resolve tudo a partir de um ethos legal. Então, isso é comum. Desde que eu estou na escola, ela trabalha com essa configuração. No entanto, nós vamos fazendo a diferença quando o nosso registro, né, o registro daqueles que vão chegando nesses espaços, vão conquistando relações intersubjetivas, né, relações possíveis, né, em que uma relação de confiança se instaure, em que uma relação de processo, né, ela vai acontecendo ali. E é por isso que a gente fala que esse outro que chegou, não só o novo que chegou como professor na escola, mas o estudante novo que chegou e também está lá nessa escola. Então, eu acho que é esse processo que a gente vai criando, construindo uma escola mais aberta, mais democrática. Nesse sentido, é a luta por uma escola mais democrática. Isso aí é uma luta nossa, é uma luta quase de todos os profissionais que pensam o espaço da escola como uma possibilidade, né, como uma potencialidade. Isso é mais nessa direção. Então, o que acontece? Esse conflito, nós nunca tivemos livre dele. Tá? Os que vieram antes de mim tiveram, eu tive, quer dizer, 35 anos, um conflito permanente, né, com as instituições que não são democráticas. Tá? E a escola é uma dessas instituições, porque as instituições de formação de longa duração é a família, a religião e a escola. A única que ficou, né, com a crise das instituições de formação, que teve nos anos 60, essa crise, há uma migração, né, que ficou maior para a escola, porque foi a única que continuou com o ethos legal verticalizado, foi a escola. Mas também é a única que colocou também atividades rotineiras. Se você pensar na formação de uma criança, de um recém-chegado, a única que tem estabelecido a atividade de rotina, que é fundamental para formar um ethos legal, foi a escola, né? Mantendo o horário para chegar, horário para lanchar, horário para sair. Ela foi a única que manteve isso. Então, ela já tem como princípio um princípio ordenador. O problema é que esse princípio ordenador, ele não tem passado pelas bases democráticas. Então, a luta nossa, não é só de vocês que estão chegando lá, é tornar essa escola mais de acesso a todos, mais democrática, mais com a situação do conflito, porque esse conflito, ele é o que surge, o novo surge daí. Já mudou, viu? Já mudou, né? Se eu pensar 35 anos atrás, né, que eu saio daí do ensino médio em 92, ensino médio. Trabalhei em outros espaços aí, com o ensino médio. E depois no superior, ela já mudou lá, que eu vivo dando palestra, já mudou, mas muito lentamente. Muito lentamente. Então, nós temos que pensar isso, é ter essa paciência e criar projetos novos. Não é porque os outros não querem que eu não vou fazer. Então, é isso que eu falei, quer dizer, então é chegar, né, nesses espaços e conquistando esses espaços, né, pelo ensino, pelo que se sabe, né, acho que é interessante isso, quer dizer, essa relação que estabelece numa aprendizagem que é contínua, né, nesse sentido, é com projetos diferenciados em relação a esses outros que estão lá, porque a escola somos nós também, somos estudantes e professores que estamos lá. Agora, seguir regras, né, todas as instituições querem indivíduos no espaço da escola. Querem indivíduos cumpridor de regra, cumpridor de sorte, né, as regras, né? E o que acontece, né? Cumprir regras nem sempre é o suficiente para fazer mudar. E é por isso que a gente instaura sempre um conflito como gerador de elementos novos. Então, não esquecer disso, quer dizer, agora, a escola que você estiver indo, seja uma escola de natureza particular, seja uma escola de natureza pública, a ordem está lá. O problema não é a ordem. O problema é o modo como essa ordem está colocada. Eu vou só chamar a atenção para um dado, quer dizer, a escola proíbe usar, né, uma escola militar que os estudantes fizeram monografia sobre, proibir o boné. Qual que é a diferença de usar boné e boina? Nenhuma. É que o boné já marcava um olha, você vê, não tem condição ter uma proibição como essa. É porque o boné já demarcava que era o estudante que estava como se fosse um marginal. E não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Qual o problema dele usar piercing? Nenhum. Né? Tá vendo? Qual que é o problema dele ter tatuagem? Nenhuma. Nenhum.
Isso vai interferir no processo de ensino-aprendizagem? Não, mas ela instaura algumas regras que não estão fundadas em princípios. Uma regra tem que estar fundada num princípio, né? Tá bom, que princípio que é esse? São princípios que nós aprendemos de uma construção da humanidade que chegou no século XVIII trazendo elementos novos. Um princípio da liberdade, um princípio de justiça, um princípio de igualdade, um princípio de respeito. Então, se eu tenho uma regra lá, proibido usar o celular, o problema não é usar o celular. A questão é se essa regra ela está ligada a um princípio ordenador que é de respeito ao outro, respeito à diferença. Qual que é a questão? Põe a regra pela regra. Uma regra pela regra, você gera indivíduos com uma servidão que não pensam. Né? É uma escola que não pensa. Então, é criar condições para que essa instituição possa ter, com os colegas que estão lá, os colegas nossos, né? Sejam mais velhos, mais jovens, seja da meia idade ou diabo a quatro, que for, pensando na geração que está chegando como aquela que vai nos substituir. É o que a gente sempre pensa. Um profissional que vai me substituir tem que ser igual em competência ou melhor. Pior, sem chance. Mas o que era pior em sentido? No sentido que ele não pode desconsiderar esse outro que nos indaga nesses lugares. Então, eu penso mais nessa direção, quer dizer, que a gente continua com esses projetos, trazendo elementos novos, pensando em possibilidades, né? Agora, lembra, a regra que existe, se ela não tiver marcada por princípio, ela não sobrevive. Ela não sobrevive. Infelizmente, ela não sobrevive. Mas a prática é porque a prática que nós temos são práticas de autoridades autoritárias, verticalizadas, e não práticas autônomas, e não práticas de formação de longa duração do ser humano, porque as crianças ou os adolescentes que chegam são transgressores, por natureza, eles não queriam estar lá, como nós também, quando nós estudávamos, né? Ninguém queria ir para a escola, aprendemos a gostar dela, eles também precisam aprender a gostar dela. Então, por isso que você tem elementos constitutivos. Por isso que a transgressão ela é a nossa arma para demarcar esse ethos, porque esse ethos não está pronto, não está acabado, a escola não está pronta, a escola não está acabada, é um doloroso processo de diferenciações, de elementos surpresa, né? Isso, cada dia a escola tem um elemento surpresa, né? O elemento surpresa é alguém chegou tirando a escola, o elemento surpresa foi a criança que chegou e teve uma situação de violência fora, né? O elemento surpresa é a lâmpada quebrada, são os elementos surpresas que nós não sabemos e a gente não tem como prever. A gente sabe, tem que aprender a lidar com o elemento surpresa. E esse elemento surpresa não está nessa regra estabelecida, ele surge. E a boa formação do professor é aquele professor que dá conta de resolver um problema imediato, pensando nas outras mediações necessárias de longo prazo. Eu penso mais nessa direção. Agora, sempre vai ter esse conflito, ele existiu antes, né? Ele está presente em nós. Talvez. Eu acho que não vai acabar, não. Não vai, ainda bem. Ainda bem, né? É aí que a gente caminha. Agora, ele é importante porque ele vai fazendo com que haja movimentos diferenciados. Você imagina, eu sou de uma formação que a exposição, a aula expositiva, era um lugar. Uma formação em que nós éramos ótimos em cursinho. Sim. Eu estudava época tinha cursinho, pré-vestibular, essa coisa toda, né? Então, nós aprendemos aí. Né? E nós aprendemos com o quê? Com professores autoritários, não autoritários, liberais demais, de tudo. E a gente vai formando o nosso modo. A gente tem as técnicas didáticas, mas nós vamos trazendo aquilo que nos é próprio, aquilo que os gregos diziam, né? O nosso melos, né? A nossa melodia, o nosso modo de ensinar e aprender. Né? Esse é diferente. Esse aí é o nosso modo de nos fazer pertencer e deixar marcas diferenciadas. É isso que a gente faz, né? Deixa essas marcas fazendo sempre o melhor de nós, né? Dando o melhor de nós, vamos dizer assim, uma extensão de nós mesmos, né? E essa extensão, ela vai estar próxima aonde? Ela está pronta na sala de aula, ela está na escrita, ela está no gesto, né? E aí o outro vai ter, e aí eu chamo a atenção quando o colega fala, o outro vai ter que me engolir.
Ele vai ter que conviver comigo, ele vai ter que conviver comigo na diferença, ele vai ter que conviver comigo na diversidade, e eu vou ter que aprender a conviver com ele também na diferença, na diversidade, e é esse espaço que a gente fala que é um espaço que a gente luta por dias democráticos, cada dia mais democrático, né? Com certeza. Ô, Adriana, a aula vai até 3h10? Acabando. É isso, né? Alguém me confirma? É isso, não é? Isso mesmo. Ok, eu vou dar um lembretezinho e aí eu vou deixar continuar as perguntas por mais 10 minutinhos aí. Só lembrando que a partir de hoje já está liberado a primeira tarefa que vocês vão fazer sobre inclusão. Não se esqueçam de fazer as outras tarefas, entrar em contato com a gente, ler os materiais, os vídeos, as próximas entrevistas, também está super bacana. Tinha alguém querendo fazer muito uma pergunta? Quem era? Eu acho que era o Gessé e a Por Andressa. favor, Não tenho faça uma certeza. pergunta. O Gessé primeiro, que eu acho que ele já está esperando tanto tempo. Perguntas? Professor, já falando. A criação de material, de didática com os alunos, os estudantes cegos, se você tem alguma indicação de material, de alguma fonte de consulta para a gente, por favor. A gente tem aí um material dos produtos que os estudantes fizeram, né, Adriano? Talvez a Adriana possa disponibilizar isso aí, a Maria Luísa tem também, que é justamente material de física, né? Tem esse material aí, porque tem pouco material, né? Mas, assim, a Adriana tem isso à disposição. Talvez ela possa passar isso para vocês, né, Adriana? Você está aí me escutando, poderia, hein? Tem o material do Maurizete, tem do Alexandre, tem a construção do... Eu coloquei alguns lá na nossa página, mas a gente pode separar mais, não tem problema não. Adriana. Eu apresentei numa das aulas, acho que a aula número 2, ela foi sobre as nossas pesquisas. Eu mostrei alguns nas transparências, mas tendo, né, interesse, eu posso passar assim, nos artigos, dissertação, tem essa lista toda. Tem o Benjamin Constant, né, que tem muito material, né? Aí você Sim, oferece. isso eu passei na aula passada sobre referências, aí o Benjamin Constant para cegos, né, o Fenês para surdos, então, querendo, a gente vai passando sim, não tem problema Isso, não. Tá bom? Obrigado. Eu acho que a Andressa ia fazer uma pergunta. Isso. Estou escutando. Eu não estou escutando, tá? Eu acho que tem ninguém Não tá tá falando. falando. Bom, alguém tem alguma outra pergunta? Ok. Bom, sobre Eu só queria divulgação- agradecer, porque o professor foi sensacional. Não dá vontade de ficar aqui a tarde toda, porque Muito é bom. muita coisa para absorver. Obrigado, gente. Obrigado. Sobre divulgação de instituição, lá na plataforma também tem o Instituto Benjamin Constant, tem o Instituto São Rafael, a Fundação Dorina e outros lá. É muita coisa, gente. A gente preparou um material super bacana. Espero que vocês gostem. Se não gostar, também pode falar. Né, de hoje que eu recebo crítica, faz parte. Mais alguém com perguntas sobre a plataforma, ou pelo Amaury, sobre a oficina, ou outras coisas? Malu, a gente vai ter essa tarefa, a gente vai olhar ela lá no Instagram. Eu fiquei perdido. A gente olha na plataforma? Como é que é? As tarefas estão na plataforma. A tarefa que já está disponível hoje está no SharePoint, na parte de apresentação. É a primeira abinha lá do menu. A apresentação, as tarefas estão sempre no final da página. Então, você desce todo o material e a tarefa está lá bonitinha. É uma tarefa bem simples. Vocês vão usar o celular para passar por uma experiência de como que um deficiente visual utiliza o telefone. Bem legal. São tarefas simples, como a Luara falou, não é para
agarrar o semestre de vocês. A única coisa que vocês vão demorar mais é para fazer o projetinho final que vocês vão apresentar dia 16. Mas sim, no Instagram a gente também vai lembrar vocês de algumas coisas. Nem todos os alunos que estão participando dessa oficina têm acesso ao SharePoint, só os que têm o e-mail da PUC. Então, a gente também vai estar postando alguns links lá, mas vai estar tudo no SharePoint, foca lá. Ok, obrigado. De nada. Mais alguém? Bom, então, antes de concluir, primeiro eu vou agradecer a presença e disponibilidade do professor Amaury. Muitíssimo obrigada, como sempre, é um prazer ouvi-lo e compartilhar de todo esse conhecimento. Adriana, obrigada por ter disponibilizado sua aula. E meninas, minha equipe, vocês arrasam sempre. Que isso. Obrigada. Adriana, se você quiser perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, completar, temos tempo. Eu só quero agradecer aos alunos que vieram, a vocês. Eu sabia que ia ser muito bacana mesmo. E obrigada a Mauri também, é sempre bom ouvi-la, a gente sempre aprende um pouco mais. Repensa algumas coisas. Eu não sabia que você tinha dado aula para surdo e cego no começo, não? Já sabia disso? Dois estudantes. Né? Não estou lembrando, não. Na mesma sala. Isso que na mesma sala. E não tinha intérprete, tipo, surdo. E a cega, a vantagem é que ela escutava muito bem, né, tal. E a surda teve os problemas como a gente tem, né? Tem o problema trabalhar com a metáfora, né, nessas áreas, né, trabalhar com a analogia, né, é muito mais difícil, né? Então, a gente tem que discutir um pouco mais nessas áreas aí. Até para o intérprete, né, como é que ele lida, né, para trabalhar com essas áreas mais abstratas, né? Então. Não, foi muito bom. Obrigada. Obrigado, um abraço para vocês, boa sorte aos colegas aí, os estudantes. Prazer. Tchau, obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigada, Maurício. Então, gente, obrigada pela presença de vocês. Que vocês gostem da oficina, ela está bem mais completa do que a oficina em que eu participei, então vocês deram sorte. Então, é isso. Muito obrigada. Ok, gente. Mais alguma coisa? A gente pode tomar um café antes da próxima aula. O Paulo falou que queria ficar aqui o tempo todo, mas tem termodinâmica. Peraí. Ai, meu Deus, verdade. Esqueci. Não, eu vou morrer se eu pegar aula de termodinâmica. Verdade. Então, vocês ainda têm aula, gente. Sinto muito. Então, fiquem atentos às tarefas. Eu estou registrando, né, a presença aqui e as meninas vão registrar a presença lá para a CG. E equipe, eu recebi agora um WhatsApp da Joyce sobre os certificados. Aí eu vou escutar e depois eu passo para vocês. Ok. Tá bom? Tá bom. Qualquer dúvida, Obrigada. pessoal, vocês podem mandar um e-mail Pode pra mandar. gente, viu? Sim. Ó, Espero que vou vocês falar gostem da depois. tarefa hoje. Tem muito material bom. É muita coisa. No mais, até mais pra vocês.